fantástico, é fantástico ver o que está acontecendo com esta geração por causa da internet. Vamos reconhecer o mérito também, como já foi falado otimamente, assim como os perigos, há também méritos à internet. O interesse que há por teologia sólida, robusta, centrada, bíblica. Na minha época de juventude, nós queríamos passeios, queríamos eventos, queríamos muitas coisas. Hoje em dia, há uma busca de estudo, de formação, uma busca por compreensão, muitas perguntas a serem respondidas. E como foi falado muito bem, há pessoas cuja teologia é superficial e que, embora tenham muito pouca informação, já se lançam na internet para discutir e dialogar e debater, e alguns até fazem sites ou páginas de Facebook afirmando uma certa postura teológica sem compreender quão complexa é aquela postura. Muitos usam o termo pentecostal reformado, um termo que eu usei alguns anos atrás e parece que colou. E há pastores na Nova Vida que chegam para mim e dizem: bispo, o que quer dizer esse termo pentecostal reformado? Que até hoje, embora eu tenha falado muito sobre várias questões, e nós agora estamos com o texto pronto para submeter à editora. Esse livro deve sair um dia, eu não sei, há um processo, né? Mas quando chegar, certamente o conceito não pode ser resumido num vídeo de 5 minutos, embora o vídeo de 5 minutos, eu tenho alguns vídeos de 5, 3, 4, 5 minutos que falam sobre esse termo. Pessoas dizem: então eu entendi. Não entendeu ainda não. Tem que entender. Então, ao conversar com o Andrew sobre essa conferência de hoje e sobre a necessidade de nós dimensionarmos bem a nossa relação com a internet e de darmos o passo para trás para vê-lo criticamente, que já foi feito, agora vamos falar sobre o que de fato é teologia, porque, de certo modo, o conceito é usado, sabemos o que quer dizer, até que alguém nos pergunte: o que quer dizer teologia? E aí a gente não sabe responder exatamente o que isto quer dizer. Então, um dos assuntos que eu quero falar, e o assunto que eu escolhi para falar hoje, é como se defender da teologia, ou melhor, da má teologia. Porque na internet tem heresia à beça, tem muita heresia, e ela é propagada por pessoas muito inteligentes e muito charmosas e extremamente influentes. Existe coisa boa, mas existe muita coisa ruim, coisas que estão nos afetando profundamente e nós nem percebemos o quanto. Quantos aqui já assistiram uma mensagem pela YouTube? Uma mensagem inteira, uma pregação inteira pela YouTube. Já assistiu? Ok. Quantos já assistiram 10? Quantos já assistiram 30? Ok, diga para a pessoa que acabou de levantar a mão: você certamente ouviu heresia. Pode dizer para alguém, pode dizer: você certamente ouviu heresia. E se a pessoa disser: eu não, então você já virou herege. Por quê? Porque você ouviu algo e não soube reconhecer que era heresia. Não soube reconhecer que, no fundo, tinha algo que estava poluindo seu conceito de Deus. Sim, porque quando a gente fala de teologia, temos que voltar ao início. Esse termo não foi usado ao longo desses 2000 anos. É um termo
digamos, que foi mais usado nos últimos 5 séculos, desde a Reforma Protestante. E olha, eu sou tão fã de Lutero quanto o próximo. Eu sou fã de Lutero, de Calvino e da Reforma Protestante, mas o tanto que todo mundo fala, 500 anos da Reforma Protestante, vamos celebrar dia 31 de outubro, meu Deus do céu, parece que dia 31 de outubro todos os arminianos vão virar abóboras, porque é o dia mágico, dia 31 de outubro. Eu não vejo a hora de terminar esse 50º ano da Reforma para a gente voltar ao trabalho do dia a dia, porque a gente fala tanto da Reforma e temos uma grande dívida com a Reforma. Já falei, eu sou fã da Reforma, sou fã de Lutero, leio Calvino, leio todos esses caras, já li, mas sinceramente nós não enfrentamos hoje o que Lutero enfrentou. Nós não estamos debaixo da sombra de uma igreja totalitária romana que dominava a Europa, de muitos dos abusos que haviam naquela época não existem mais. Hoje nossos problemas são outros, nossos desafios são outros. A necessidade da igreja não é um diálogo a respeito de indulgências. Nosso problema hoje é que a igreja toda é indulgente demais. A igreja toda está perdida numa anarquia, e eu gostei desse conceito que foi levantado pelo Andrew, que pela internet, cada um se torna dono de si, dono da sua opinião, dono da sua verdade. Isso tem um nome, é anarquia. Anarquia, literalmente não há uma hierarquia, não há autoridade mais, não há uma linha de pensamento, cada um faz a sua própria salada, é um buffet de teologia. Você entra, você escolhe um pouquinho de Lutero, um pouquinho de Calvino, um pouquinho de Washer, um pouquinho de Ed René Kivitz, um pouquinho de Caio Fábio, né, porque uma pitadinha de heresia não faz mal a ninguém, mas... Aí você vai e coloca e pega a sua bebida, sabe, um bálsamo do Walter McAllister na YouTube, pensando que isso vai lavar toda a heresia que você ouviu. Não vai, não funciona assim. Teologia, e foi bom mencionar Atanásio que viveu principalmente, ele nasceu no fim do século IV e viveu do ano 297 a 373, ele foi o primeiro a escrever sobre o movimento monástico que começou com Antônio do deserto. Ele escreveu a vida de Antônio e depois ele escreveu o livro conhecidíssimo entre teólogos chamado Cur Deus Homo, ou seja, por que Deus se fez homem. Sobre a encarnação de Cristo, e ele foi o grande defensor da fé ortodoxa, um dos grandes e maiores desafios levantados por Arius, que afirmou que Jesus foi o primeiro a ser criado por Deus, e depois de criado, ele passou a criar todas as outras coisas. E Arius, que era um monge irlandês, afirmou aliás, não foi... Arius foi, acho que foi o pastor Marcelo. Arius foi o monge irlandês. Você se lembra? Não se lembra? Porque eu pergunto porque ele é uma enciclopédia ambulante, então nem a enciclopédia sabe. Então vou para a Wikipedia. Então, não foi irlandês? Agora me deu um nó. Mas o que importa é isso? Mas me deu um nó, né? Enfim. Mas ele afirmou que teologia significava o quê? Era o estudo do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. E por que isso é importante? Porque a vida eterna é esta. Jesus disse em João 17, versículos 1 a 3, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam,
o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Teologia começa e tem sua raiz e seu âmago no conhecimento do verdadeiro Deus e de Jesus Cristo. Tudo que se diz teológico, todo conhecimento, todo estudo, toda prática, tudo que se diz de fundamento teológico tem esta raiz, parte desta única verdade: quem é Deus. Jesus perguntou aos seus discípulos em Mateus 16, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, eu estou lendo a partir do versículo 12, ele perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, o fundamento da igreja é Cristo, mas é mais do que isso. O fundamento da igreja é a confissão de quem é o verdadeiro Cristo. É sobre esta pedra, sobre este fundamento, que a igreja toda permanece de pé ou cai. A igreja é tão forte quanto a sua confissão do verdadeiro Jesus. Mas há muitos que supostamente servem a Jesus e que citam Jesus e que reconhecem Jesus, mas não é o Jesus cristão. Os kardecistas afirmam Jesus, os mormons afirmam Jesus. Até os muçulmanos reconhecem que Jesus foi um profeta, afirmam que Jesus foi um profeta, mas nenhum desses proporciona vida eterna. A vida eterna é isto: conhecer o verdadeiro Deus e seu Filho. Então, boa teologia não é uma questão de conveniência ou apenas de estar certo, mas é uma questão de vida ou morte eterna. Boa teologia é uma questão de vida ou morte eterna. Não é para você ter razão num debate, não é para você saber mais sobre coisas profundas de Deus. A sua vida depende de boa teologia. Agora diga para o seu vizinho: sua vida depende disto. Diga para alguém: sua vida depende disso. Para explicar quem é Jesus, não basta falar do Nazareno, porque quando perguntado, os discípulos disseram: bom, muita gente tem respostas, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, um dos profetas, ou seja, respostas erradas não faltam. A maioria tem alguma opinião sobre quem foi Jesus, mas só uma resposta é certa. E a resposta não é simples, não é apenas um judeu que viveu no primeiro século. Não é apenas um nazareno que fez proezas, não é apenas alguém que andou sobre as águas, certamente não é alguém que multiplicou pães e peixes. Para responder quem é Jesus, temos que responder de onde ele veio, e temos que responder sobre as implicações da sua procedência.
Então nós temos o credo dos apóstolos, que digamos é a cesta básica da fé cristã, que é creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na Assembleia dos Santos, na remissão dos pecados e na vida eterna. Ou seja, tudo isso está envolvido nessa resposta de quem é Jesus, ou seja, a doutrina de um Deus que criou tudo. Lida com a origem de tudo que nós vemos e tocamos. A doutrina da Santíssima Trindade, porque não estamos falando só de um homem, de um nazareno, de um judeu, mas de alguém que veio do Pai, igual ao Pai, que também mandou o Espírito prometido em João 14, João 16, estamos falando sobre alguém que andou entre nós, que era Deus encarnado, que nasceu da Virgem Maria, ou seja, ele não nasceu como nós nascemos naturalmente, foi um nascimento milagroso, nasceu da Virgem Maria, ou seja, ele foi concebido por obra do Espírito Santo, mas que isso também não é um mito, afirmamos que um Jesus que viveu no tempo e no espaço, tanto que no credo apostólico mencionamos o que? Pôncio Pilatos, uma figura romana histórica, e mostra que nós não estamos agora aderindo a uma mitologia bonita, a um estilo de vida baseado numa filosofia bonita, como tantas outras religiões, mas em alguém que realmente andou entre nós, carne e osso. Temos a doutrina da sua soberania, a doutrina da sua ascensão, da sua ressurreição, a doutrina da sua volta à segunda vinda, tudo isso está envolvido. Ou seja, nós temos aqui uma cesta básica enorme, que não pode ser dividida, não pode ser fatiada. Hoje em dia ouvimos falar muito de coisas que estão sendo fatiadas pelo Supremo Tribunal. Isso não pode ser fatiado, é uma cesta única, é uma cesta que você tira uma parte, é como tirar uma pilastra de um prédio, o prédio fica fraco e cai. Não podemos dizer, não, eu afirmo que Deus criou todas as coisas, mas esse negócio de nascer da Virgem Maria, eu acho isso assim meio complicado, não sei bem, tal. Se ele volta, não sei, ele ressuscitou, bom, no meu coração ele ressuscitou, e todas essas heresias andam por aí disfarçados. Por exemplo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, quando alguém diz, eu não posso imaginar um Deus que permitiria um tsunami. Quem já ouviu essa frase? Já ouviu essa frase? Eu não posso imaginar Deus que não salvasse todo mundo no fim, porque afinal de contas, Deus é amor. E todo mundo acha isso tão lindo, porque as pessoas ficam assim, tá aí, eu também não posso imaginar, Gandhi no inferno, Então, no meio dessas palavras bonitas, a gente fica, de repente, mas a vida eterna é esta: conhecer o Deus verdadeiro e seu Filho, Jesus Cristo. Um estudo teológico depende de coerência teológica. É um sistema irredutível, ou seja, você não pode tirar uma parte. É como um corpo humano, você não pode tirar o coração e esperar o resto funcionar bem. Você não pode tirar o fígado e esperar que o corpo continue vivo. Você não pode tirar o cérebro e dizer, bom, o resto está bom, está inteiro, pelo menos o resto está inteiro. Mas se bem que tem muita gente andando por aí aparentemente sem cérebro, com a cabeça vazia. Parece que funciona bem, mas sabe lá. E muitos estão na internet, muitos estão no Facebook e tentam discutir comigo. E eu bloqueio. A minha lista de bloqueio é desse tamanho. Você tem que ver a minha lista de bloqueados.
Impressionante. Todos devem ter ouvido, ou muitos devem ter ouvido a história dos 3 cegos que descobriram um elefante, né? E se já ouviram, não tenta me impedir de contar para os outros. Não proteste, eu vou contar assim mesmo. 3 cegos acham um elefante e um pega a orelha e diz: um elefante que nem uma grande folha. Outro coloca as mãos no lado e disse: não, um elefante que nem uma parede enorme. E o terceiro cego pegou o elefante pelo tronco e disse: não, um elefante é que nem uma grande mangueira grossa, uma cobra grande. Como eles eram cegos, eles só conseguiam descrever o que eles tocavam, o que chegava a eles. Eles não viam o elefante como um todo. E há muitas pessoas que fazem teologia assim. Por quê? Porque se contentam com poucas dicas, com poucos elementos. E só vendo o elefante como um todo é que você vai entender como é que é um elefante. E só vendo a cesta básica teológica como um todo é que você vai entender certos detalhes. Muitos discutem sobre livre-arbítrio, predestinação, segunda vinda, mas discutem olhando apenas a orelha do elefante. E ficam batendo naquela orelha, dizendo: não, mas a segunda vinda é assim, porque eu tenho alguns versículos. E começam a tascar versículos uns nos outros, né? Ou se não tiverem versículos, certamente tem um meme que eles podem colocar que, né? Oh glória, né? Cachorrinhos com corações voando da cabeça, né? Ou risadas. Aliás, deixa eu perguntar, quem ri assim? Racho, acho. Eu nunca ouvi ninguém rir racho. Isso é risada? Se alguém ficasse ao meu lado, olhasse para mim e disse racho, eu não sei o que eu diria para essa pessoa. Agora no like você pode colocar um rostinho assim. E eu pergunto, o que ele quer dizer com isso? Abandonamos até... A gente não lê, a gente não fala mais a língua portuguesa, não usamos mais, sabe? Eu ando... Pessoas fazem um comentário, eu coloco uma flor. Diz, o que quer dizer uma flor? Você concordou, discordou? É meu funeral? A nossa comunicação se tornou tão surreal, tão impressionista, né? Que a gente nem sabe mais o que quer dizer as coisas, né? E falar em teologia assim, a única maneira de não ser vítima do ponto de vista de um cego é abrir seus olhos e ver tudo de uma vez. A única maneira de você discernir entre uma pregação com heresia e uma pregação que vai lhe proporcionar vida e saúde espiritual é tendo alguma base. E infelizmente, esta base falta para a grande maioria, porque nós somos preguiçosos. Uma das coisas que eu acho espantoso é o quanto Facebook, Twitter, Snapchat está tirando de nós a capacidade de sentar e ler um capítulo de um livro. Eu mesmo, e olhe, leio muito, estudo muito,
Mas eu mesmo me vejo lendo uma página e checando o Facebook, lendo uma página, checando o WhatsApp. Alguém mais está passando por isso, além de mim? Alguém mais? Pode, diga a verdade, diga a verdade, diga a verdade. É o hábito, né? Diga a verdade, você assiste mais um episódio do The Voice antes de dormir, né? Assim, né? Ou alguma coisa. Nós não temos, nós perdemos a capacidade de simplesmente nos concentrar e ler um capítulo de um livro. Então, quando se diz, não, eu já li Calvino, duvide, Eudó, que você leu qualquer coisa de substância. A maioria das coisas que a gente vê pela internet. E olhe, eu pessoalmente, eu comecei a fazer aquele canal de perguntas e respostas para provocar pessoas a lerem artigos e provocar pessoas a lerem. Mas há muitas pessoas que não fazem nada além de assistir a minha resposta de 4 minutos. E uma resposta de 4 minutos não lhe dá conhecimento, só te dá o quê? O resumo da ópera. Mas se você só tiver o resumo da ópera, se o que você sabe de teologia você aprendeu apenas ouvindo o meu canal, eu tenho pena de você. E pasmem, tem pastores que me dizem, bispo, eu te cito no púlpito o tempo todo. Você é mesmo? Você assiste minhas mensagens? Não, é seu canal de perguntas e respostas. Eu digo, meu Deus do céu, vá ler um livro, desligue seu computador, guarda seu iPad, guarda seu computador, pelo amor de Deus, acorda, porque gente, já imaginou sentar a um prato e comer um tantinho de bife, um tantinho de arroz? Você seria malnutrido. Você tem que sentar e fazer uma refeição, um arroz, feijão, uma salada, e tem que comer ele todo, na hora certa. Mas nós vivemos beliscando, e não só beliscando, se fosse até beliscando coisa boa, mas o pior é que não é só coisa boa, não é verdade? É bobagem. A minha esposa às vezes diz assim, olha só o que botaram no WhatsApp aí. Tem uma senhora cantando uma música em inglês, né? You and I love you, tal. E eu olhei assim e disse, você sabe quem é? Sabe qual é? Ela está cantando aquele baby, sei lá. Ela fala assim, não faz sentido nenhum. Ela pensa que está cantando em inglês, não está cantando numa coisa. Aí eu olhei aquilo e disse, meu bem, para que você está assistindo isso? Aí disse, é um absurdo. Eu disse, é um absurdo. Você está me mostrando esse absurdo por quê? Eu estou te mostrando porque eu não acredito que alguém tenha posto isso na internet. Ele disse, botaram na internet porque tem gente como você que não acredita que eles colocariam, mas vai assistir que eles colocaram. Quantos já viram o vídeo dos perus? Aquela manada de perus que vem entrando, né? Todo mundo, e de repente soa um alarme. Aí todos os perus, aí o alarme. Já viram? Quem já viu? Não viu? Não viram? Não? É um absurdo, tem que ver. Bota no seu WhatsApp que todo mundo vai ver daqui a pouco. A verdade é que a gente diz que acha um absurdo, mas a gente acaba assistindo assim mesmo. Diga para o seu vizinho, sua cabeça não é uma lata de lixo.
Mais do que nunca, nós temos que voltar para Paulo em Romanos 12, que diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser crente é um modo de pensar também. Ser um cristão de verdade nos leva a pensar como cristãos. E cristãos não pensam como o mundo. Nós vemos as coisas com outros olhos, pensamos coisas diferentes, valorizamos coisas que são diferentes. Quando eu fui aprender a surfar com 43 anos de idade. Levei 2 anos para ficar de pé. Eu era um perigo, eu surfava longe das outras pessoas porque eu li que tubarões eram atraídos por seres que estavam estressados. E eu pensei, bom, se eles são atraídos pelo estresse, certamente vão me devorar. Você tem que superar 3 medos para surfar: o medo de afogar, o medo de ser cortado por uma outra prancha e o medo de ser devorado por algum animal maior do que você. E eu fui, até 2 anos, depois de 2 anos, alguém estava do meu lado e disse: você quer uma aula? Eu tinha comprado 2 livros que ensinam como surfar. 2 livros. E eu li os livros e eu não aprendi a surfar. Mas tudo que eu quero aprender, eu compro um livro. Então eu comprei um livro para aprender a surfar. E os jovens, engraçado, porque vinham esses. Eu tinha 43 anos de idade, eu ia para a praia assim, todo mundo dizia: nossa, é legend, esse aí deve ser alguém das antigas, né? Então, grande respeito, né? Eu estava lá com os meus cabelos brancos e todo mundo, deve ser assim um fera. Aí eles me viam uns 5 minutos, aí perdiam o respeito por mim completamente. Mas tem uma coisa que acontece com a gente quando a gente aprende a surfar: nunca mais a gente vê o mar da mesma maneira. Porque quando a gente olha o mar hoje, quando eu olho o mar, eu sei a direção da correnteza, eu sei o tamanho da onda, eu sei a direção e a força do vento. Presto atenção a todas essas coisas, porque um bom dia de surf depende de certas condições. Para quem está olhando, para quem vai para a praia, se molha, depois pega um sol, corre um pouquinho, o mar é o mar. A onda está pequena ou grande? Para o surfista, não. Pela cor da água, eu sei qual é a temperatura. Água fria mais escura. A gente percebe essas coisas. Mas o exemplo maior ainda é o índio. O índio tem uma relação com a natureza que nós não compreendemos. Por quê? Porque a sua sobrevivência depende disto. O índio presta atenção à direção do vento. O índio presta atenção ao movimento dos animais e a direção que os pássaros voam. Porque dependendo do nervosismo dos animais, ele percebe que tem um predador por perto. Ele não precisa ver o predador. Ele não precisa ver o leão, ou o tigre, ou a onça, para saber que ele corre perigo. Basta olhar os sinais. Pelo som dos pássaros, ele sabe. Pois quando o predador finalmente aparece, já é tarde demais. Então, a sua sobrevivência, sua capacidade de pescar, de se alimentar, de se proteger, de sobreviver, depende dos sinais. Ele sabe ler a floresta, e é isso que nós precisamos quando nós entramos na floresta da internet.
porque nós não percebemos os ventos e os sinais sutis de heresia que nos tiram vitalidade espiritual. Nós temos que aprender a ver o mundo pelos olhos do Criador e temos que aprender a entender o mundo ao nosso redor pelo que a Bíblia diz. E ler a Bíblia não é só alguns versículos que são citados pelos Paul Washers e John Pipers, é aprender a lidar, a manusear a palavra de Deus. Compreender a Bíblia vem sendo mais e mais difícil hoje em dia, porque ouvimos tantas coisas a respeito da Bíblia, mas não estudamos a Bíblia. E deixa eu dizer uma coisa, há uma grande diferença entre ler um livro e estudar um livro. Há uma enorme diferença entre, olha, eu sempre li muito. Na época que eu comecei no ministério, eu estava lendo vários livros por semana, vários. Teve semanas que eu sempre tinha livros em andamento, livros ao lado da cama, livros no banheiro, livros no carro, estava sempre carregando um livro, sempre tinha um livro na mão, estava sempre lendo. Mas há uma grande diferença entre ler um livro e estudar um livro. Ter que fazer uma prova a respeito daquele livro, ter que escrever um ensaio sobre aquele livro. Estudo força a gente a absorver e entender o que estamos lendo. Apenas ler, que é bom, não ajuda tanto quanto estudar. Um conhecimento superficial não nos protegerá contra a má teologia que ocupa boa parte da internet hoje em dia. Mas teologia é mais. Teologia requer ponderação, concentração, silêncio, estudo. E foi falado muito bem, eu não quero repetir tudo que o Andrew falou, mas essa ideia de gastar tempo ruminando, pensando a respeito da nossa fé, pensando a respeito das verdades, nós absorvemos e ele se torna parte da nossa maneira de pensar. A boa teologia se traduz em vida, em piedade, em oração, em louvor. E o que nós vemos na internet, e eu tenho admiração por jovens que estão se esforçando a estudar. Há jovens muito esforçados que estão tentando fazer blogs bons, mas infelizmente a falta de cabelo branco, a falta de, como posso dizer, de respiração, a falta do fôlego da teologia é muito perigosa. A teologia não pode ser um argumento superficial entre calvinistas e arminianos. Uma vez salvo, sempre salvo. E eu recebo perguntas assim o dia inteiro: bispo, você é calvinista mesmo? Isso é modo de falar, sim. Então quer dizer que uma vez salvo, sempre salvo? Aí eu tenho que dizer, é mais complicado do que isso, é mais rico do que isso, é mais bíblico do que isso, mas as pessoas querem apenas o resumo da ópera, algo que cabe em 140 caracteres no Twitter, algo que pode ser resumido com um meme, ou algo que pode ser resumido com alguma bandeira, e hoje você tem aquelas bandeiras com citações do Augustus, e citações do Spurgeon, e citações, e há muitas pessoas que dizem, eu já li o Spurgeon. Não leram um livro do Spurgeon, leram uma citação do Spurgeon. Ou Calvino, não leram Calvino, leram uma citação do Calvino. Ou Piper, né? Ou Keller. E olhe, há livros excelentes de todos eles, mas
Há muitos teólogos reformados, formados, que nunca leram as Institutas de ponta a ponta. E pensar que, por causa de uma citação, nós agora sabemos o que um pensa, o que outro pensa, é uma grande falácia, é um engano. Por quê? Porque a maioria lida com teologia como um consumidor. O consumidor belisca. Não gostou? Passa para outra coisa. É como comer comida japonesa. Quantos aqui gostam dos peixinhos crus? Gostam de comida japonesa? Quantos já provaram, mas não gostaram? Ok. Primeira vez que eu comi japonesa, eu quase fiquei doente. Parecia lesmas que eu estava comendo. Sabe? Nossa, isso aqui, uau. Eu quero meu peixe torrado, eu não quero. Mas depois de um ano, eu provei uma vez, depois de um ano eu voltei e provei a segunda vez e gostei. E eu aprendi sobre wasabi e hashis e sushi e sashimi e sunomono, e eu sei falar tudo isso, mas eu não sei falar japonês. E quando eu chego no restaurante, ele disse: um sunomono, por favor. E eu, sashimi, internacional. Eu falo italiano também, spaghetti, cannelloni. Até um pouquinho de espanhol, né? Taco, salsa. Muitas graças. Mas isso não quer dizer que eu entenda o que passa pela cabeça de um japonês. Porque, e mais, o problema é que muitos não sabem disso, mas a comida japonesa servida no Brasil não é servida no Japão. É completamente diferente. Um exemplo, o meu cunhado foi para Milão, na Itália. Ele estava lá, meu cunhado Alex Dias Ribeiro, que era dos Atletas de Cristo, ele estava em Milão. Ele disse: hoje eu vou comer um filé à milanesa de verdade. Sentou no restaurante e disse: quero um filé à milanesa. Eles disseram: não sabemos o que é isso. Em Milão não se come filé à milanesa. Quem diria? Mas ele pensou: já que eu estou aqui na Itália, vou comer um filé à milanesa, pensando que estava comendo comida italiana. Filé à milanesa não é italiano. Imagina. Assim como o macarrão não é italiano, é chinês. Foram os chineses que inventaram. Então ele disse: então você é um calvinista tipo McAllister. Eu sou um pentecostal reformado que nem o McAllister. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu não sabia o que é isso, gente do céu, porque o livro não foi impresso ainda, vai sair o livro depois, né? Tanto os reformados não vão gostar de mim, nem os pentecostais vão gostar de mim depois de sair o livro, mas por enquanto eu sou uma curiosidade tanto para os reformados como também para os pentecostais. Mas quando sair, vão dizer: então vão ter que ler o livro inteiro, é um livro grande, não é um livro pequeno, e aí vão dizer. Mas por enquanto há pessoas dizendo, tem gente até que coloca no seu avatar, tem um cara que é chamado, qual é o nome dele? É alguma coisa pentecostal reformado. E eu pensei: como é que ele pode dizer que é pentecostal reformado? Porque eu vi seu vídeo de 6 minutos. Então eu também sou um pentecostal reformado. Não sabem o que é isso? É que nem o sushi ou sashimi, apenas sabem uma frase, uma palavra, e no meio de tudo isso, achamos que nós estamos dizendo algo de substância, quando de fato não estamos dizendo. E o pior, quando ouvimos alguém falar algo que é francamente heresia, mentira, e o beijo da morte, achamos bonito, porque não sabemos discernir entre o que
realmente é verdade e o que não é. Eu estou estudando espanhol, né? Hablo espanhol um pouco, mas não bien. Sentiram? Graças. E uma das coisas que a professora, porque é virtual, é tudo pela internet, né? Não tem. Diz assim, repita comigo. Eles não estão me ouvindo repetir, então eu acho que eu estou falando bien. Ela é espanhol, né? Tem que usar menos o S, mas a língua é espanhol. É espanhol. Mas a professora disse uma coisa interessante, disse, um dos grandes desafios de aprender uma nova língua é que há muitos sons daquela língua com os quais nós não somos familiarizados, então parecem bobagem, nós não sabemos. Por exemplo, eu não sei enrolar a língua, aquele que o espanhol, eu não consigo, eu tenho que usar o fundo da garganta, então repita-me, né? Minha língua não consigo enrolar a língua. Você consegue enrolar a língua? Eu não consigo. Quem não consegue enrolar a língua? É um problema só meu? Eu acho tão bonito, você enrola a língua, né? Fala que é aquele, né? Mas eu não consigo. Engraçado, todas as crianças espanholas conseguem enrolar a língua, mas eu não consigo. Assim como todas as crianças japonesas conseguem falar japonês, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu fui criado dentro de um mundo que não enrola a língua. A gente enrola muita coisa, a gente enrola muita gente também, mas a língua a gente não enrola. O português não exige enrolar a língua, né? Para mim, eu consigo duas só, isso, acabou. Então, para eu realmente falar o espanhol como alguém que entende bem a língua, eu tenho que aprender a enrolar a língua. É enrolar a língua? Não sei se é enrolar a língua. Para eu aprender a ser um teólogo, eu tenho que parar de pensar em teologia como um consumidor ou como um espectador que se contenta com algumas frases, que gosta de ouvir umas mensagens aqui e ali, e eu vou ter que ir fundo, senão, como alguém que entra na floresta ou na selva, não reconhece o som dos animais, não reconhece a direção do vento, não reconhece o cheiro de um predador, ele pode se ver devorado antes que ele se aperceba do perigo que ele corre. E há pessoas navegando o perigo da internet sem as armas básicas ou a percepção fundamental do que é perigoso e que não é perigoso. Quando pessoas dizem assim, eu não posso imaginar um Deus. Eu vi um pregador dizer assim, eu não posso imaginar que um dia o diabo vai olhar para o céu e dizer, eu consegui levar mais gente do que Deus, consegui levar mais gente para o inferno do que Deus conseguiu levar para o céu. Ele falou isso com uma convicção. Quase toda a sua mensagem era ortodoxa, mas quando ele chegou nesse ponto, o meu instinto, né, meu de Homem-Aranha, né, porque ele tem um instinto, Homem-Aranha tem um radar, né, ele tem uma percepção. Vocês gostam de Homem-Aranha? Você gosta? Você está seu sentido de aranha, perigo, né? Ou para os que têm mais de 60 anos, as épocas de Perdidos no Espaço. Quantos se lembram dos Perdidos no Espaço? Ok. Perigo, Will Robinson, né? Ele tinha um robô, aquele robô redondo, maravilhoso aquele programa. Olha, efeitos especiais chinfrins pra caramba. Hoje, quando a gente vê, foi feito no fundo de quintal lá em Hollywood,
Mas eu amava aquele programa. E o Will chegava, robô, me conta o que está acontecendo. E ele, perigo, Will Robinson. Então, todo mundo precisa de um mecanismo para dizer, perigo, olha isso aqui. Isso, tem perigo aqui. Quando aquele pregador disse, eu não consigo imaginar um Deus, eu digo, peraí, a palavra de Deus não lida com Deus assim. Ele está nos levando a pensar num Deus falso. E se conhecer a Deus é a chave da vida eterna, eu tenho que desligar aquele canal. Pessoas frequentemente me perguntam, bispo, o que você acha do Silas Malafaia? O que você acha do Caio Fábio? O que você acha do Ed René Kivitz? O que você acha do Augustus Nicodemos? E eu nunca entro no mérito. Pessoalmente, né, uns são hereges, outros não são. Você tem que decidir. Mas para decidir, você tem que conhecer a linguagem. Tem que aprender a floresta. Para surfar, não basta ter uma prancha. Tem que aprender a olhar o mar. Tem que aprender a ver de onde vem a correnteza, o tamanho do swell. Você tem que se preparar, porque não é qualquer um que pode entrar no mar e surfar. Você tem que fazer uma preparação física, porque é um esporte radical. Primeiro dia que eu fui surfar, tinha um grupo de surfistas na calçada, comparando as marcas de anti-inflamatórios que eles tomavam. Eu devia ter desconfiado. Porque não foi uma nem duas vezes que o fisioterapeuta teve que colocar uma costela de volta no lugar, que ele saía do lugar, ou que tinha que acertar meu pescoço, ou que eu tive que sair correndo porque minha mão estava aberta por uma quilha, cortou minha mão, abriu minha mão, eu saí sangrando, eu fui aprender que é perigoso surfar. Hoje, eu gostaria de voltar para o mar, eu confesso, eu ainda não vendi minhas pranchas, mas eu vou ter que vendê-las, porque eu estou velho. E tem pessoas que dizem, mas tem gente surfando com 70 anos de idade. E tem, mas eles surfam todo dia, então eles ainda estão em forma. Meu corpo já me abandonou faz muito tempo. E hoje eu dou minha corridinha, né? Mas de vez em quando eu desço da cama e meu joelho começa a doer. Eu disse, por que meu joelho está doendo? Né? Cresce cabelo na orelha, tem uma monte de coisa. A idade não nos trata bem. Então, às vezes eu vejo amigos que surfavam, que ainda surfam. E aí, bispo, quando eu volto para o bar? Ô brother, tá uma brincadeira hoje? Tá bom, tal, maneiro, aloha. Aí eu volto para casa, porque é o que eu consigo fazer hoje em dia. Boa teologia exige exercício, estudo, disciplina. Você tem que aprender a pensar como a Bíblia nos ensina a pensar. Teologia é perigosa. O que está acontecendo na internet é bom por um lado, por outro lado é perigosíssimo. E a única maneira de você se defender nesta floresta é aprender. Não só ler um livro aqui ou acolá, não só assistir a mensagem de um ou outro, tem que estudar. Antigamente pessoas me perguntavam, quem precisa fazer seminário? E quando não havia internet, eu dizia, não, só pastor. Hoje em dia,
eu já mudei minha opinião. Se você navega na internet, essas discussões teológicas, esses vídeos, esses blogs, você precisa se preparar, precisa se armar com as ferramentas e as armas necessárias para se defender, pois quando o predador aparece, já é tarde demais. Tem que aprender a ler os sinais, tem que aprender a ouvir. Os que têm escola dominical para adultos na sua igreja, maravilha, excelente. Se você tiver um bom pastor que está sempre te aconselhando, excelente. Se sua igreja é uma igreja pautada por pregação expositiva, você está anos-luz à frente. Mas se não tiver, ache um seminário básico bom. Nós temos um, há outros, como já falou, Vida Nova tem, Martin Luther tem, IBR-MEC, IBR-MEC é o único pentecostal reformado, então. Mas eu recomendo, defenda-se.